Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, na sua casa, na sua família. A você, meus amados irmãos e irmãs que ainda não se inscreveram em nosso canal, queria convidar você que clicasse nesse botãozinho abaixo do link e se inscrevesse e nos ajudasse a divulgar a nossa mensagem. E também pudesse aí clicar no sininho para que toda vez que fosse postado um novo vídeo, você recebesse aí e estivesse compartilhando para que mais vidas fossem alcançadas aí para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa oportunidade, dessa terça-feira, em que sempre tiramos aí para falar sobre família. E eu sempre digo que falar sobre família é um assunto muito difícil, cada um tem os seus dogmas, seu jeito de poder ensinar os filhos, de educar. Mas eu queria falar nessa oportunidade, meus amados irmãos e minhas irmãs, sobre um assunto que eu creio muito importante, em que fala sobre construindo um lar sadio no mundo doentio. Nós sabemos que hoje você ensina algo dentro da sua casa e quando os filhos vão para a escola, saem para a rua, por ciclo de amizade, e eles aprendem algumas coisas diferentes. Você fala, mas não foi isso que eu ensinei para o meu filho. Mas nós passamos por essa dificuldade de você construir esse lar sadio nesse mundo doentio, onde muitas vezes a culpa não é nossa, mas é o mundo que nós vivemos, é o retrato do mundo que nós vivemos, que muitas vezes reflete a nossos filhos, reflete às vezes a nossa casa, por mais cristãos que nós sejamos, esses reflexos acabam surtindo dentro dos nossos lares. E eu queria trazer esse assunto para você nessa oportunidade. Eu queria estar usando o texto de Mateus capítulo 7, o versículo 24 ou versículo 27, em que Mateus diz assim na sua palavra. Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Espírito Santo ele te abençoe, que ele te dê graça, te dê entendimento sobre esse assunto que é muito importante para a sua vida e para a sua casa. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós não atentamos para os nossos lares. Mas nós entendemos, irmãos, procuramos entender que esse texto ele fala sobre família, sobre construir um lar alicerçado em Cristo Jesus. Não numa religião, em qualquer tipo de outros dogmas, ensinamentos, mas tendo Cristo, tendo Deus como alicerce da sua casa, da educação familiar. Eu queria falar sobre esse tema, construindo um lar sadio num mundo doentio. Nunca tivemos, irmãos, tanta preocupação com qualidade de vida e nunca tivemos um nível tão baixo de qualidade de vida. Se olharmos as nações, vemos que os conflitos proliferam. Se olharmos o nosso país, vemos que a violência aumenta. Se olharmos o mundo, visualizamos o domínio do caos. Se olhar para a nossa cidade, nós vemos o retrato, irmão, de miséria, de dor. Nós vemos aí abandono, pessoas desesperançadas. Se olhar para a sociedade, vemos o declínio moral. Se olharmos para as famílias, vemos um completo descaso. Se olharmos para as vidas, vemos a imagem do sofrimento. O quanto é assustador e as estatísticas são alarmantes. 71% das pessoas sofrem de estresse.
53% das pessoas sofrem de insônia. Um a cada dois novos casamentos terminam em divórcios. Esse é o nível que nós temos vivido. E quase 1/3 das crianças que nascem são filhos de pais solteiros. Então esse é o quadro que nós olhamos para a nossa sociedade, meus irmãos. E o que mais me preocupa é quando nós olhamos para a nossa sociedade, e isso tudo está acontecendo e crescendo de uma maneira alarmante. Mas o que nos preocupa tanto é quando nós vemos, irmãos, esses quadros invadindo nossos templos, invadindo as nossas igrejas, invadindo nossos lares, irmãos. E nós começamos a fazer parte dessas estatísticas, a fazer parte desses chamados conflitos dentro de nossas famílias, dentro de nossos ministérios. Aí a pergunta é, irmãos, é possível construir um lar sadio num mundo que há cada vez mais se mostra doentio? Será que é possível nós construirmos um lar sadio, onde nós olhamos e vemos essas estatísticas crescendo a cada dia, onde você olha para o mundo, parece uma chaga, uma doença que cresce a cada dia? Então a nossa preocupação, ainda que seja com a sociedade, mas a nossa preocupação é quando isso está invadindo os nossos lares e as nossas igrejas, nossos ministérios. Quando se fala da sociedade, a gente vê que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então isso vai crescer realmente, meus irmãos. Mas quando nós vemos que essas estatísticas, elas começam a invadir as denominações, um povo chamado por Deus, adquirido por Deus, onde era para nós termos um lar sadio, alicerçado em Cristo, e nós permitimos que esses tipos de estatísticas, elas entrem em nossos lares, nos preocupa muito. Então, a pergunta é essa: é possível nós construirmos um lar sadio no mundo que a cada vez mais se mostra doentio? É possível sim, meus irmãos. Se dermos vez aos princípios simples da palavra de Deus. É possível se nos voltarmos para os ensinos de Deus. É possível sim se dermos voz a quem instituiu a família. Então é possível. É possível na medida em que o homem se volte para Deus. É possível na medida em que eu coloque Deus como coluna, como alicerce da minha família. Então esse assunto eu quero falar com os amados irmãos nessa família, nessa campanha de família, nesse assunto que é construindo um lar sadio no mundo doentio, nessa parte 1 desse assunto. Então, irmãos, o grande problema é que nós complicamos demais. O grande problema é que nós complicamos demais. O problema é que nós nos separamos do original. Nós complicamos tanto que daqui a algum tempo sequer saberemos o que é família. Porque o que nós vemos hoje, a palavra que tem sido dita, é que família é uma instituição falida. Já não se acredita mais numa família estruturada. Hoje, quando se vê uma família em harmonia, uma família estruturada, onde todos se compartilham, todos se abraçam, todos estão sempre se reunindo, é uma admiração muito grande. Muitas vezes vira até manchete, enquanto era para ser uma coisa muito normal, irmãos. O que acontece é que as pessoas não lutam mais pelas suas famílias. As pessoas complicam. Então, amados irmãos, isto é uma família, casal e filhos. Uma família é isso, é casal e filhos construindo
uma vida junto, sob a direção de Deus. É quando você constrói uma família junto a essa direção de Deus. Então, a primeira coisa, para construir um lar sadio nesse mundo doentio, depende de que tipo de pessoa nós somos. É muito importante isso. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoa você é? Você já procurou se identificar a você mesmo dentro do seu lar? Eu sempre digo que cada um dentro do seu lar ele tem um papel, irmãos. Não pode ser uma sobrecarga sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos. Cada um tem que ter um compromisso dentro do lar. Cada um tem um papel, um lar tem que ter essa estrutura. Então a primeira coisa que eu tenho que entender para ter um lar abençoado, um lar estruturado, um lar sadio, é entender de que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa nós somos. O texto fala de dois tipos de pessoas: a pessoa prudente e a pessoa insensata. Primeira coisa é saber isso. A pessoa prudente e a pessoa insensata. O tipo de pessoa que nós somos faz toda a diferença na maneira como construímos o nosso lar. O tipo de pessoa que eu sou, que você é, vai fazer uma diferença muito grande na maneira como você vai construir o seu lar, como nós vamos construir o nosso lar. Se somos prudentes, construímos o nosso lar. Se somos prudentes, construímos um lar sadio. Se somos insensatos, construímos um lar doentio. Então a primeira coisa é isso. Se você é prudente, vai construir um lar sadio. Mas se é uma pessoa insensata, vai construir um lar doentio. Então, se você é prudente, a autoridade máxima em seu lar será o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que tem que entender é isso. Se você é uma pessoa prudente, se eu sou um homem prudente, se você é uma mulher prudente, imediatamente a autoridade máxima no seu lar será o Senhor Jesus Cristo. O manual de instruções será a Bíblia Sagrada. Não estou falando de religião, estou falando de estrutura familiar, de ter um Deus como uma coluna da tua casa. A arma mais poderosa será a oração. Ser uma pessoa de bem será mais importante que bens. O caráter será mais importante que as riquezas. A presença será mais importante que os presentes. O seu lar será sadio no mundo doentio. Então esses pontos são muito importantes se você quer ter um lar sadio. Se você quer construir um lar sadio. Ou se você quer transformar o seu lar num lar sadio. Talvez você tenha lutado há muito tempo, mas não sabe como fazer para que o seu lar se torne esse lar sadio, esse lar estruturado, esse lar abençoado. E muitas vezes olha para um lar de uma outra pessoa, de um vizinho, e fica imaginando por que o seu um lar cristão não tem tudo aquilo que o outro tem. Falta essa receita certa. Falta essas atitudes corretas dentro do seu lar, na sua família. E muitas vezes você ora a Deus e você não tem uma resposta de Deus. Mas a resposta, quem sabe, está sendo dada hoje para a sua vida, para a sua família. Essa instrução que vem de Deus, do coração de Deus, para o teu coração. Quem sabe a coluna da tua casa, a autoridade na tua família, não tem sido Cristo, não tem sido Deus. Quem sabe o alicerce, a base, como diz aqui, não tem sido a oração. Quem sabe a arma poderosa
Tem sido os gritos, as intimidações, não tem sido a oração, não tem ido para o joelho. Que tipo de arma poderosa você tem usado? Palavras que ferem? Palavras que intimidam? Não. A arma mais poderosa na sua família, no seu lar, para ser um lar abençoado, tem que ser oração. Tem que falar com Deus. Qual manual você tem usado na sua família, dentro do seu lar? Tem que ser a Bíblia. O manual de instrução tem que ser a Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse livro que é santo, em que ele não contém a palavra, ele é a palavra de Deus, revelada para os nossos corações. Então isso é muito importante isso. Um lar, que o mais importante não é você ter bens, mas é ser uma pessoa de bem, ser uma família de bens. Um lar em que o mais importante não é as riquezas, mas é o caráter. É o caráter que você tem, que você ensina os seus filhos a ter. E outra coisa é a presença e não os presentes. Muitas vezes aquele enche os filhos de presente, enche a família de presente, mas é ausente. O mais importante é a presença e não os presentes. E assim o seu lar será sadio nesse mundo doentio, nessa primeira parte. Eu quero deixar para você. Assim o seu lar vai ser um lar sadio, um lar abençoado, um lar estruturado. O texto ele fala desses dois tipos de pessoas diferentes. O texto fala de dois fundamentos diferentes. O texto fala de duas atitudes diferentes. O texto fala de circunstâncias iguais sobre duas casas. As circunstâncias são a mesma. O mundo que vivemos é o mesmo. A diferença está na pessoa que somos, no fundamento que edificamos e na atitude que tomamos. A diferença, ela está no tipo de pessoa que eu sou, irmãos. Que tipo de pessoa que nós somos? Prudentes ou insensatas? Que Deus, nessa oportunidade, nessa primeira parte dessa mensagem, possa te abençoar, possa te dar entendimento, possa te dar sabedoria, inteligência, para que você possa conduzir o seu lar dentro dessa estrutura que vem do coração de Deus, dentro daquilo que Deus planejou para um lar, planejou para uma família. Que você possa, na primeira parte, entender que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa nós somos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa agora esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa essa família, meu Deus. Quem sabe uma família em crise, em algum momento, ó Deus, desestruturada, sem entender o motivo que passa alguns problemas, enfrenta alguns problemas, mas que eles possam entender, ó Deus, nessa primeira parte dessa mensagem, primeira coisa, meu Deus, é ser pessoas prudentes e não imprudentes, ó Deus. Te colocar como coluna, meu Deus, no lar. Colocar a tua palavra, meu Deus eterno, meu Deus, como manual de instrução. A oração, meu Deus eterno, meu Deus, sem a discursão. A oração, meu Deus, que ao invés das palavras que ferem, as palavras que intimidam, meu Deus, que possa ser oração. Eu quero entregar, ó Pai, esse irmão, esse homem, essa mulher em tuas mãos. Meu Deus, repreende tudo que não provém de ti.
Tire toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a tristeza, todo o coração ferido, toda palavra, meu Deus, que feriu, que entristeceu, que magoou, meu Deus eterno. Reestrutura agora esse lar, reestrutura essa família, meu Deus eterno. Domina agora esse emocional que está abalado, meu Deus querido. Esse coração, meu Deus, que está com essa ferida e não consegue perdoar. Eu quero pedir que tu possa derramar o teu bálsamo de cura, o teu óleo, ó Pai, sobre a cabeça, sobre o coração, Pai, desse homem e dessa mulher, desse filho, para que eles sejam curados pelo teu poder, ó Deus eterno. Eu entrego agora esse lar em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te proteja, que Ele te fortaleça a cada dia. Que o Espírito Santo ele possa a cada dia resplandecer a graça dele, a paz sobre o teu lar, em nome de Jesus.